Boa noite. Boa noite. O Supremo começa a julgar com empate denúncia de racismo contra Bolsonaro. O candidato a presidente já responde a um processo por incentivo ao estupro. O Ministério Público acusa Fernando Haddad de enriquecimento ilícito. O vice de Lula teria recebido dinheiro ilegal de empreiteira quando era prefeito de São Paulo. Deputado André Sanches, presidente do Corinthians, vai ser julgado por crime tributário. A ação apura sonegação de 8 milhões de reais numa empresa aberta em nome de Laranjas. Investigação sobre propina da Odebrecht para a Serra vai para a Justiça Eleitoral. O caso estava no Supremo e o senador é suspeito de suborno na obra do Rodoanel. Ministro Edson Fachin rejeita 2 pedidos para libertar Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara já foi condenado na Lava Jato e está preso há quase 2 anos. A caça ao javali no estado de São Paulo se transforma em polêmica ambiental. Agricultores reclamam que o grande aumento do número de animais ameaça plantações. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma polêmica envolve ambientalistas e agricultores. Depois de proibir a caça de javalis no estado de São Paulo, o governador Márcio França voltou atrás e liberou o abate, desde que seja autorizado e supervisionado por técnicos do governo. Os produtores rurais reclamam. As imagens mostram o estrago causado por um bando de javalis numa lavoura de mandioca em Pederneiras, no interior de São Paulo. Essa espécie de porco selvagem foi trazida da Europa nos anos de 1990 para o mercado de carnes exóticas. O negócio não deu certo e muitos animais foram soltos na natureza. Em 2013, o IBAMA autorizou a caça como forma de tentar controlar a proliferação da espécie, que se multiplicou aos milhares. Uma exceção à lei federal que proíbe a caça no Brasil. Em junho, para atender o pleito de ambientalistas, o governador de São Paulo, Márcio França, sancionou uma lei que determinava que só o Estado poderia abater o animal. O argumento era o de evitar a crueldade da caça e a prática esportiva indiscriminada. A medida desagradou o agronegócio, que alega prejuízos nas plantações. Pressionado, o governo acabou recuando. Numa nova resolução, autoriza a caça, desde que com a supervisão do Estado. O produtor afetado precisa informar sobre a presença do animal, o prejuízo estimado e quem fará o abate. Essa pessoa precisa ser credenciada pelo IBAMA. Depois, a Secretaria de Agricultura tem 30 dias de prazo para analisar e fornecer a autorização. Boris é um dos mais de 100 mil caçadores do estado que, a partir de 2013, conseguiram a licença para abater javalis. Ele caça por hobby e critica a nova regra. Isso é mortal para o agricultor, é mortal. Em 30 dias o javali já fez o estrago que ele tinha que fazer. Não tem mais o que fazer. Ele entra na plantação de milho, mandioca, que é o principal alimento dele, amendoim. Numa noite, uma roça, vamos dizer assim, de 100 alqueires, é uma roça grande. Em 2 noites ele acaba. Já este biólogo acredita que a lei paulista foi um avanço, mas defende que a caça não é eficaz para diminuir a população de javalis, que só seria controlada por meio biológico e pela castração. A gente pode fazer, por exemplo, o isolamento dessas populações de maneira mecânica, a gente pode ir atrás de desenvolver conhecimento para a esterilização e a gente pode fazer a coleta desses animais de maneira controlada. O Ministério Público denuncia Fernando Haddad do PT por improbidade administrativa e pede que o ex-prefeito de São Paulo seja condenado por enriquecimento ilícito. Na ação encaminhada à Justiça, o promotor Wilson Tafner afirma que a UTC Engenharia pagou com recursos ilícitos uma dívida da campanha do petista de 2012 e que Haddad tinha pleno domínio do que estava acontecendo. O ex-prefeito já é réu em uma ação sobre as mesmas doações, mas que tramita na Justiça Eleitoral. A nova acusação também é baseada em depoimentos do ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, delator na Lava Jato, e do ex-diretor financeiro da empreiteira, Valmir Pinheiro.
Eles relataram encontros que tiveram com Haddad já à frente da prefeitura e com o ex-secretário municipal de saúde, José de Filipe Júnior, que também está entre os acusados na ação. Eles reafirmaram o pagamento de uma dívida de R$ 2.600.000 que a campanha de Haddad tinha com 2 gráficas. O dinheiro foi pago com a intermediação do doleiro Alberto Youssef a pedido do tesoureiro do PT na época, João Vacari Neto, os 2 condenados na Lava Jato. Para o MP, Haddad recebeu vantagem patrimonial indevida, já que também era responsável pelas contas da campanha. E por isso a promotoria pede que o ex-prefeito seja condenado por enriquecimento ilícito de acordo com a lei de improbidade administrativa. A ação também pede à Justiça o bloqueio de bens no valor de R$ 15 milhões e a perda dos direitos políticos. Haddad é vice na chapa liderada por Lula na corrida pela presidência da República e deve assumir a candidatura caso o ex-presidente seja vetado pela Justiça Eleitoral. Na semana passada, o ex-prefeito também se tornou réu por improbidade administrativa sob acusação de irregularidades na construção de uma ciclovia aqui em São Paulo. Os processos e a nova denúncia não impedem que ele seja candidato. Haddad nega as irregularidades. Hoje, no Rio de Janeiro, afirmou que Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC, sempre foi um corrupto confesso. Afirmou que quando prefeito cancelou uma obra bilionária da UTC e da Odebrecht por irregularidades na construção do túnel Roberto Marinho. O que o Ministério Público tem na mão? A palavra de um bandido que mentiu 8 vezes para a Justiça e que teve os seus interesses contrariados aos 44 dias do meu governo? Em nota, a comissão da chapa Lula-Haddad atacou o Ministério Público, afirmando que a ação é falsa e fantasiosa. O PT diz que vai abrir representação contra o promotor no Conselho Nacional do MP. O ex-secretário de Saúde, José de Filipe Júnior, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, sempre negaram as acusações. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, mudou a versão sobre a compra de elogios à candidatura dele na internet. O caso foi denunciado pela jornalista Paula Holanda, influenciadora digital do Twitter. Em entrevista ao jornal O Globo, Wellington Dias, que é candidato à reeleição ao governo do Piauí, disse que a estratégia partiu de militantes, sem autorização da direção do PT. Mas ele não especificou quem seriam essas pessoas. Assim que a polêmica surgiu, o petista afirmou que a propaganda irregular havia sido organizada por uma moçada da direção nacional do partido. Mas o PT negou a contratação ou pagamento para a divulgação de elogios a candidatos da legenda no Twitter e afirma que investiga o caso. A denúncia ganhou destaque no fim de semana, quando a jornalista Paula Holanda afirmou que foi convidada pela agência de marketing mineira Lajoy para promover candidatos de esquerda em troca de dinheiro. No entanto, depois de receber a terceira demanda, a influenciadora digital disse que percebeu que estava sendo pautada só para escrever elogios a candidatos petistas. Então ela se recusou. A responsável pela agência Lajoy, Joyce Faletti, afirmou que a empresa existe há 8 anos e que a credibilidade foi conquistada com muito trabalho e esforço. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, editada no fim do ano passado, proibiu propaganda paga nas redes sociais na campanha de 2018. A multa para quem descumprir é de até R$ 30 mil. A Procuradoria Eleitoral do Piauí já analisa as informações sobre eventuais irregularidades envolvendo o pagamento de influenciadores. Esse é o primeiro passo para a abertura de uma investigação formal. Os candidatos à presidência da República focaram o dia nas regiões Sul e Sudeste. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha no Rio de Janeiro. Ele esteve em São Gonçalo, na região metropolitana. O pedetista criticou a intervenção federal na segurança pública fluminense. Segundo ele, a ação é uma demagogia dos irresponsáveis de Brasília. O candidato voltou a defender o presidente do partido, o ex-ministro Carlos Lupe. A exemplo do que fez ontem quando questionado no Jornal Nacional sobre as acusações contra Lupe. Hoje disse que Lupe é homem honrado, trabalhador e dedicado. Geraldo Alckmin cumpriu a agenda no Rio Grande do Sul.
começou o dia no encontro com lideranças empresariais em Caxias. Em Porto Alegre, visitou o presidente da Associação de Hospitais Filantrópicos. O tucano defendeu a aprovação da reforma da Previdência. Disse que a matéria deve ser aprovada pelo Congresso logo no início do novo governo. Alckmin também criticou a intervenção federal no Rio. Disse que a ação não é o caminho para resolver a violência. A candidata da Rede fez campanha em São Paulo. Na capital, Marina Silva participou de uma sabatina promovida pelo Estadão e pela faculdade FAAP. No evento, voltou a criticar o adversário Jair Bolsonaro. Disse que o problema da segurança pública não vai se resolver distribuindo armas para a população. Marina disse ainda que, se for eleita, vai rever pontos inaceitáveis da reforma trabalhista, aprovada no ano passado. Ela não citou quais seriam as mudanças. Jair Bolsonaro, do PSL, passou o dia no Rio de Janeiro. O candidato visitou a Ceasa. Em meio a apoiadores, criticou o STF. Disse que os ministros devem se dar o respeito e que, por ser parlamentar, ele é inviolável por qualquer opinião. A declaração foi dada no mesmo dia em que a corte julga se ele se torna réu por racismo. Bolsonaro disse ainda que o Supremo está na iminência de interpretar a perda de liberdade após condenação em segunda instância. Segundo ele, a aprovação seria um estímulo para a corrupção. Fique atento às datas dos debates eleitorais aqui da TV Gazeta, que vão ser feitos em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República se enfrentam no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde. E os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 18 horas. Você já pode mandar suas perguntas em vídeo no Twitter para os debates com a hashtag GazetaEstadãoJP. A ministra Carmen Lúcia anunciou que a pauta do Supremo Tribunal Federal está fechada e que não vai ser alterada até o fim do seu mandato, em 13 de setembro. Essa afirmação é um recado para a defesa do ex-presidente Lula, que desde agosto tenta pôr em pauta ações que tratam da prisão depois da segunda instância para tirar Lula da cadeia. E hoje também o ministro Edson Fachin liberou para julgamento no plenário virtual do STF o recurso do ex-presidente Lula contra a decisão de abril que negou seu pedido de liberdade preventiva. O caso vai ser julgado entre 7 e 13 de setembro. No plenário virtual, os 11 ministros votam remotamente. Não há debate porque a jurisprudência já foi definida. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Minha avó dizia que quem planta ventos corre o risco de colher tempestades. O Lula não está podendo plantar ventos porque está preso lá em Curitiba, mas o PT e a defesa dele exageram nesse plantio de ventos. Tentaram impedir que o jornal Estado de São Paulo pusesse numa manchete que Bolsonaro lidera numa pesquisa que ele figura como o primeiro, mas não pode ser candidato porque é inelegível. E usaram como argumento uma defesa da honra. Bom, a honra é um assunto para ser debatido em outros tribunais. O ministro Og Fernandes negou peremptoriamente essa tentativa absurda de censura à liberdade de imprensa. Aí, como você ouviu aí no noticiário, antes do comentário, o ministro Edson Fachin mandou para o plenário virtual dos 11, não da turma, como a defesa queria, dos 11 ministros do Supremo, aquele recurso que eles fizeram, uma decisão de 6-5, que não concedeu o habeas corpus que eles pediram para o Lula. É um pedido insistente, mas a lei permite, e o plenário virtual, que não tem nada a ver com virtuoso, né? Virtude não é bem o forte lá do Supremo, ele é um sinal de que dificilmente essa posição pode mudar. O plenário virtual é o lugar onde se confirmam assuntos considerados pacíficos. Bom, esse assunto é pacífico porque o Lula é um condenado em segunda instância. Está preso em Curitiba e, portanto, é inelegível pela lei da ficha limpa. E a Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, como você também acabou de ouvir e ver, já avisou que não entra em votação qualquer tentativa de alterar essa jurisprudência, o que é uma medida sábia de parte dela, uma vez que é uma jurisprudência recente e não pode estar mudando só para favorecer
um cidadão brasileiro, que é o Lula, ou para qualquer outro cidadão, né? Pois é, foram notícias de tempestades no dia posterior ao plantio dos ventos. Bom, eu estarei aqui a postos na quinta-feira para continuar comentando para você direto ao assunto. Até! E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha, sobre as pesquisas eleitorais. Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, teve a prisão domiciliar substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica. A determinação é do juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. A tornozeleira deve ser usada 24 horas por dia. Com ela, a ex-primeira-dama do Rio pode sair de casa para trabalhar das 6 da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta. Aos finais de semana e feriados, Adriana Anselmo deve ficar em casa. Ela terá acesso também a telefone e internet. Desde dezembro do ano passado, Adriana Anselmo cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A defesa alegou que a mulher do ex-governador Sérgio Cabral tem 2 filhos menores, um de 11 e outro de 15 anos. Sérgio Cabral permanece preso e já foi condenado a penas que ultrapassam os 120 anos. Até agora, Adriana Anselmo foi condenada a mais de 35 anos de prisão em primeira instância por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela é acusada de colaborar diretamente com o esquema encabeçado pelo marido. Ela nega as acusações. Ontem, a Justiça Federal descobriu mais 2 imóveis em Ipanema, na Zona Sul, que pertencem à ex-primeira-dama do Rio. Eles são avaliados em 6 milhões de reais e serão leiloados junto com outros bens da família Cabral. Uma parte do dinheiro será usada para quitar dívidas de condomínio. Os advogados de Adriana Anselmo afirmam que os apartamentos foram declarados à Receita Federal. O deputado federal e presidente do Corinthians, André Sanches, do PT, virou réu por crime tributário. A Justiça aceitou hoje a denúncia contra ele e mais 3 sócios por sonegação de mais de 8 milhões de reais. André Sanches e os 3 sócios teriam usado laranjas para abrir a empresa Orion Embalagens em 2005. Com ela, teriam ocultado diversas operações financeiras. A empresa, que declarou o faturamento de R$1.700.000, teria, na realidade, faturado mais de 40 milhões. O caso foi encaminhado ao STF, mas voltou para a primeira instância depois das mudanças de direito ao foro privilegiado. Agora, Andrés tem até 10 dias para apresentar defesa. Os advogados dele alegam que ele não era sócio da empresa e, portanto, não pode responder pelo crime. Agora, o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. O candidato do PT, Luiz Marinho, passou o dia gravando imagens para o horário eleitoral. Pela manhã, deu entrevista à TV Vanguarda em São José dos Campos. O petista disse que é contra o acordo entre a Embraer e Boeing para a criação de uma nova empresa e que teme pela perda de postos de trabalho para os americanos. João Dória, do PSDB, esteve na região metropolitana de São Paulo. O tucano visitou as cidades de Poá e Mogi das Cruzes. Em entrevista à TV Diário, defendeu a integração das guardas municipais com as polícias militar e civil. O candidato disse que a segurança pública será a prioridade. Paulo Scaff, do MDB, participou de atos de campanha em Campinas, no interior do estado. O candidato também deu entrevista à TV locais. O MDBista disse que, se eleito, vai levar o modelo do SESI para as escolas da rede pública. Questionado sobre a relação com o presidente Temer, afirmou que não é candidato de ninguém. O governador e candidato à reeleição, Márcio França, do PSB, teve a agenda de campanha em Presidente Prudente, também no interior do estado. Na cidade, visitou o canteiro de obras e no município criticou a guerra fiscal entre os estados. Disse que várias empresas saíram de São Paulo injustamente. Foram negados hoje 2 pedidos de liberdade para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB. A decisão foi do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.
O argumento da defesa de Eduardo Cunha para tentar derrubar 2 pedidos de prisão é que o ex-deputado vem sofrendo constrangimento ilegal por causa da errônea manutenção da prisão preventiva. O ministro Edson Fachin informou que não viu, em análise preliminar, nenhuma ilegalidade ou constrangimento contra Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi preso em 2016. Atualmente está no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. As prisões questionadas são referentes à Operação Patmos, resultado de uma investigação envolvendo a gravação em que o presidente Michel Temer teria dado aval para que o dono da Friboi, Joesley Batista, comprasse o silêncio do ex-deputado. E também a prisão determinada pela Justiça Federal em Brasília no processo sobre a participação de Cunha em fraudes em empréstimos da Caixa Econômica Federal. Eduardo Cunha foi condenado no caso a 24 anos e 10 meses de prisão. Apesar da negativa do ministro Edson Fachin, mesmo se a decisão tivesse sido favorável, Cunha permaneceria preso por causa de outra ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro. Nesse caso, a condenação chega a 15 anos de prisão pelo recebimento de propina referente a contratos da Petrobras para exploração de petróleo em Benim, na África. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que as ações em que seu antecessor, Rodrigo Janot, solicitava o impedimento do ministro Gilmar Mendes em casos ligados à Operação Ponto Final já não podem mais ser julgadas. Há 4 meses, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, pediu que a chefe do MP esclarecesse como seria a análise do tema. Alegando haver vínculos entre o magistrado e os investigados, Janot pediu em agosto de 2017 a nulidade das decisões de Gilmar referentes a Jacob Arata Filho, Leles Teixeira e outros suspeitos de fazer parte da máfia do setor de transportes do Rio. No parecer, Dodge sustenta que, como o habeas corpus já encerrou a sua tramitação no tribunal, não há mais o que ser analisado. O mês de julho registrou aumento de quase 30% de homicídios intencionais na cidade de São Paulo, em comparação com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, as estatísticas de roubo seguido de morte mostram queda de 34% desse tipo de crime. A repórter Sabrina Pires está na Secretaria da Segurança Pública, na região central, e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Estela, boa noite. Olha, os dados da criminalidade foram divulgados agora no fim da tarde aqui pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e referem-se ao mês de julho deste ano, com destaque para os assassinatos aqui na capital paulista, alta de quase 30% nos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar. Então, para se ter uma ideia, no ano passado foram 44 no mês de julho. Mês de julho desse ano, 57, 13 assassinatos a mais. Agora, também destaque negativo para os furtos. Aqui na capital também, 2017, julho, foram cerca de 15.500 furtos. E agora, julho deste ano, de 2018, mais de 16 mil. Agora, ampliando os dados oficiais para o Estado, aí o destaque positivo para latrocínio. Os números foram menores, queda aí de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. 2017 foram 32 casos, em julho deste ano, aí foram 21 casos. Roubos em geral, também em todo o estado, quase 3.600 a menos em julho deste ano. E para encerrar, um último dado sobre estupro. Nos últimos meses tem caído mês a mês o número de estupros, mas em julho deste ano foram 250, ainda alto, e no ano de janeiro até agora, quase 2.000 casos. Voltamos ao estúdio. Dedicação aos mínimos detalhes. Essa é a principal técnica dos apaixonados por modelismo, a arte de recriar veículos em miniaturas. Seja por aguçar lembranças de infância, pela riqueza dos detalhes ou a beleza de cada peça, o modelismo encanta. Com seu José Carlos Mascarini, tudo começou assim. Marceneiro de ofício, há 30 anos, quando os filhos eram pequenos, ele passou a fabricar em madeira miniaturas de locomotivas, carros de passageiros e vagões de trem. Eu fui pegando gosto pela coisa. Em 2 semanas, os modelos em miniatura estão prontos. Dependendo da complexidade, o preço varia de R$500 a R$4.000. A gente faz mais por prazer em fazer, né, do que
pela remuneração, né? Mas nem todos os modelistas têm essa atividade como profissão. A maioria dedica tempo e criatividade para fazer essas miniaturas. É por prazer mesmo. O designer gráfico aposentado Francisco Iório tem essa relação com as miniaturas. Ele fabrica carros de papel, um hobby que surgiu por acaso. Uma das agências que eu trabalhei, conheci uma pessoa que fazia esse tipo de trabalho, que era uma espécie de modelismo com papel. Isso foi há 40 anos. No início, as ideias para os modelos eram tiradas apenas de fotos. Com a chegada da internet, ele teve acesso a imagens detalhadas dos carros e o trabalho teve um salto. Na internet eu consigo fazer pesquisas que eu consigo pegar detalhes de várias posições do carro. Aí é que o meu trabalho deslanchou mesmo. A especialidade de seu Francisco são miniaturas de modelos fabricados entre as décadas de 1890 e 1940, principalmente carros de corrida, como a Maserati 1949 do argentino Juan Manuel Fangio, ou o Auto Union Audi Flecha de Prata de 1939. Eu gosto muito de minúcias, tem trabalho que eu faço uma peça e às vezes eu não gosto, eu desmancho, faço outra vez até conseguir chegar próximo à foto. O problema é a falta de espaço. Até um banheiro do apartamento virou garagem das miniaturas. Nada que incomode a mulher dele, Dona Ana. Ela conta adorar os carrinhos, afinal tem um motivo especial para isso. Foi por causa deles que conheceu o marido. Eu vi uma matéria no jornal, né? E tinha uma foto lá dos trabalhos com ele, né? E eu não sabia se aqueles trabalhos estavam numa galeria, onde estavam. Peguei o telefone que tinha lá de contato, liguei. E aí, como a gente se conheceu, foi amor à primeira vista, né? E graças às miniaturas, lá se vão 25 anos juntos. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal enviaram para a Justiça Eleitoral parte do inquérito que investiga o pagamento de propina da Odebrecht ao senador José Serra, do PSDB. A decisão foi unânime e o inquérito agora está com a Justiça Eleitoral Paulista. O caso é sobre o envolvimento do senador do PSDB, José Serra, em supostas fraudes na construção do Rodoanel. Os crimes em questão eram prática de corrupção passiva e ativa, fraude em licitação e contra a ordem tributária. A investigação teve início a partir de delações de executivos da Odebrecht que contaram que a empresa teria pago propina para campanhas do PSDB, a pedido de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa. A Procuradoria-Geral da República anexou documentos enviados por autoridades suíças que mostram repasses de 400 mil euros para uma conta na Europa que tinha como administradora Verônica Serra, filha do tucano. O dinheiro vinha de uma empresa citada pelos delatores. Serra já negou ter recebido qualquer vantagem indevida ou ter feito alguma manobra com o nome da filha. Na mesma decisão, o Supremo definiu também que José Serra não pode mais ser punido por fatos anteriores a 2010, porque os crimes já estariam prescritos. Como o caso se refere à época em que ele era governador de São Paulo e não em relação ao atual cargo de senador, o entendimento dos ministros foi de que o caso deve ser enviado para instâncias inferiores, por se tratar de fatos que não têm relação com o exercício do mandato parlamentar. As investigações no âmbito eleitoral podem acarretar penas mais brandas do que na esfera criminal. Ontem, outro caso que envolvia o senador foi arquivado, o da suposta funcionária fantasma. A ministra Rosa Weber seguiu a recomendação da procuradora-geral Raquel Dodge, que entendeu que não há provas suficientes para continuar o processo contra José Serra. A suspeita era de que Margrit Dutra Schmidt marcava o ponto eletrônico, mas não cumpriu o expediente no gabinete em Brasília. Ela é irmã da jornalista Miriam Dutra, com quem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve um relacionamento. Em entrevista em 2016, Miriam afirmou que Fernando Henrique utilizou uma empresa para enviar dinheiro a ela no exterior como parte de um contrato fictício de trabalho. O caso chegou a ser investigado pela Polícia Federal, mas foi arquivado em março também por prescrição. Foi suspensa a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal, que começou a julgar hoje o recebimento da denúncia contra o deputado federal e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL. Ele é acusado pela PGR por crime de racismo.
Logo no início da sessão, o relator da denúncia, ministro Marco Aurélio, afirmou que não houve discriminação e, por isso, ele rejeitou a denúncia. Na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber votaram a favor de tornar Bolsonaro réu. O ministro Luiz Fux também foi contrário à denúncia. Quando o placar estava em 2-2, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A Procuradoria-Geral da República acusou o deputado federal licenciado e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, de usar expressões discriminatórias numa palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017. Segundo a denúncia, Bolsonaro fez um discurso de ódio, culpando os índios pela não construção de 13 hidrelétricas em Roraima e fez críticas à demarcação de terras. Ele também teria feito declarações desrespeitosas a comunidades quilombolas. Para a PGR, a denúncia é adequada e Bolsonaro deve se tornar réu no Supremo. Agora, o julgamento deve ser retomado na próxima sessão, na terça-feira da semana que vem. Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do julgamento de Bolsonaro no STF. Entre as anormalidades que marcam a sucessão de 2018 está a presença de um réu entre os candidatos ao Planalto. Antes mesmo do julgamento sobre as declarações de Jair Bolsonaro, consideradas racistas pela Procuradoria, cujo desfecho foi adiado para a semana que vem, o candidato já havia se tornado réu no Supremo, num processo em que é acusado de incentivo ao estupro. Ele disse no plenário da Câmara que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela não merece. As dúvidas que se colocam são as seguintes. Pode um réu sentar-se na cadeira de presidente da República? Se não pode, deve a Justiça Eleitoral autorizar o registro da candidatura presidencial de um réu? Se autorizar, o inquérito contra um réu eleito seria suspenso ou o vice assumiria até o julgamento do caso? No final de 2016, o Supremo decidiu que o senador réu Renan Calheiros, então o presidente do Senado, não poderia assumir o Planalto mesmo estando na linha de sucessão de Michel Temer. No instante em que se prepara para vetar a candidatura do condenado Lula, a Justiça Eleitoral precisa dizer algo sobre o candidato réu, nem que seja um pedido para que o eleitorado finja que a anomalia não existe. Boa noite. O sol voltou e as temperaturas subiram bastante em relação aos últimos dias. A máxima chegou aos 24 graus. Parece que as temperaturas vão continuar subindo sim, viu? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Mentano. O dia amanhã vai ser de muito sol e ar cada vez mais seco e quente em boa parte do país, inclusive aqui na região sudeste. Entre amanhã e sexta-feira, os ventos úmidos marítimos mantêm a nebulosidade entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte. Por lá, as pancadas de chuva devem ser frequentes e até com moderada intensidade. No sul do Brasil, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que vem se aproximando do Brasil provocam chuvas e trovoadas a partir da tarde no centro-oeste, sul e no leste do Rio Grande do Sul. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Ainda não vai chover amanhã em Porto Alegre. Por lá, os termômetros ficam entre 12 e 29 graus. Em Vitória, máxima de 22, com tempo bastante instável, assim como em Salvador, onde faz 26 graus amanhã. E a capital mais quente é Cuiabá, com 39 graus nessa quarta-feira, bem quente. Para São Paulo, o tempo fica firme em todas as regiões. Com o ar seco predominando, a umidade relativa do ar entra em queda e as temperaturas disparam. A máxima nessa quarta-feira fica em torno dos 29 graus em Araraquara e dos 32 em Ribeirão Preto. Na faixa leste também esquenta. 26 graus em Caraguatatuba, no litoral, e 27 graus em Campinas. E a temperatura não para de subir também aqui na capital paulista, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 12 e máxima amanhã à tarde já de 26 graus. Na quinta faz 28 e para fechar a semana, 29 graus na sexta-feira com muito sol, céu azul e nenhuma gota de chuva.
Hoje, 187 refugiados venezuelanos que cruzaram a fronteira em busca de melhores condições de vida foram levados de Roraima para os estados do Amazonas, Paraíba e São Paulo. Um avião da FAB saiu do Aeroporto Internacional de Boa Vista com os 187 venezuelanos às 11 da manhã. 65 deles foram para Manaus, 53 vieram para São Paulo e 69 foram para João Pessoa. Eles vão ficar em abrigos por no máximo 3 meses. Já somam mais de 1.000 o número de pessoas que passaram pelo processo de interiorização. Agora à noite, o presidente Temer assinou um decreto para facilitar a atuação das Forças Armadas em Roraima. Nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump acusou o Google de manipular os resultados de buscas para atacar o seu governo. Segundo Trump, 96% dos resultados de uma pesquisa com as palavras-chave notícias e Trump são de mídia nacional de esquerda. O presidente americano considera de esquerda os jornais que criticam o governo dele, como o New York Times e o Washington Post, por exemplo. O Google rebateu a acusação, afirmando que não há manipulação política dos resultados de busca e que se empenha em garantir que os resultados sejam os mais relevantes e verdadeiros para os usuários. Depois de 2 dias de silêncio após a morte do senador John McCain no sábado, Trump voltou atrás e ordenou que as bandeiras de todos os prédios públicos da capital fiquem a meio mastro até o funeral de McCain no dia 2 de setembro. Pouco antes de morrer, McCain disse às pessoas próximas que não queria que o presidente fosse ao seu funeral. Em meio às denúncias de abuso sexual na Igreja Católica dos Estados Unidos, o arcebispo da Filadélfia negou ter encoberto abusos do seu antecessor. O arcebispo Donald Rule negou ter encoberto os abusos sexuais cometidos pelo cardeal Theodore McCarrick, seu antecessor, punido em junho pelo Papa Francisco. As acusações foram feitas pelo ex-representante da Santa Sé nos Estados Unidos, Carlos Maria Viganò, em carta divulgada ontem. Viganò pediu a renúncia de Francisco, afirmando que ele silenciou as denúncias americanas. Francisco admitiu ter lido a carta, mas preferiu não se pronunciar. Para o Papa, o texto fala por si próprio. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos tomar muito cuidado com as mentiras que circulam em nome do que é politicamente correto. Não é verdade que o Papa Francisco diz que as crianças com tendências homossexuais devam ser tratadas pela psiquiatria. Essa bobagem começou a circular no domingo, depois de uma entrevista que o Papa deu aos jornalistas que o acompanharam na viagem de 36 horas que ele fez à Irlanda. Na entrevista dentro do avião, perguntaram ao Papa sobre a melhor reação dos pais quando descobrem que o filho ainda pequeno aparenta ser gay. Ele então respondeu que os pais devem dialogar com a criança, devem tentar entendê-la e que em situações mais graves os pais poderiam recorrer a um psiquiatra. Essa menção à psiquiatria foi depois suprimida pelo Vaticano, porque dava a entender que a homossexualidade era uma doença. Não é. Há mais de 40 anos, a Organização Mundial da Saúde abandonou a ideia de que é patológico sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo. O Papa Francisco tem a cabeça muito aberta com relação a isso, mas dessa vez choveram críticas maldosas contra ele. O Papa atravessa um momento delicado e que foi provocado por um antigo núncio apostólico nos Estados Unidos que o acusou de não poder punir o cardeal da Filadélfia que encobriu padres envolvidos em pedofilia. Não foi bem assim. O cardeal em questão caiu em desgraça há alguns meses e Francisco deu prova de tolerância zero quando forçou a demissão de todos os bispos chilenos porque um deles protegeu um padre pedófilo. Com relação aos gays, o Papa foi mais longe que é possível dentro de uma instituição conservadora como a Igreja. Ele não vai permitir, por exemplo, que pessoas do mesmo sexo façam um casamento religioso. Ponham uma coisa na cabeça. Esse Papa é simpático, mas ele está longe de ser um progressista de esquerda. Um exemplo ainda recente foi quando ele pressionou nos bastidores para evitar que o Senado argentino aprovasse a lei do aborto. É assim que o mundo gira. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou hoje a libertação do ex-diretor da Dersa, Pedro da Silva, preso no dia 21 de junho.
O executivo foi detido na Operação Pedra no Caminho da Polícia Federal, que investiga o desvio de 600 milhões de reais durante a construção do trecho norte do Rodoanel. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram pela soltura do ex-diretor. Edson Fachin e Celso de Mello rejeitaram o habeas corpus. Pedro da Silva não poderá deixar o país nem ter contato com outros investigados. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e também pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou os hábitos dos brasileiros quando o assunto é lazer. Aqui no Sudeste, para a maior parte dos entrevistados, a palavra é sinônimo de viajar. O que você faz no momento de lazer? Eu treino judô, cara. O que gostaria de fazer? Ir pra praia, passear, viajar. Não faz isso por quê? Por falta de dinheiro, principalmente. Estas 3 perguntas foram feitas a 2.400 pessoas de todo o país. E as respostas serviram de base para o estudo que apontou quais são os hábitos e como os brasileiros entendem o lazer. Tem sido muito associada a essa ideia de consumo. E se você pensar o lazer só como consumo, uma grande parte da população brasileira está fora da possibilidade do consumo exacerbado, por exemplo. Então, a gente tem que pensar também nas políticas com atividades gratuitas, com outras possibilidades que não estejam só vinculadas a um mercado de lazer e entretenimento. De acordo com a pesquisa, a maioria da população associa o lazer com o divertimento. 1/5 dos entrevistados relaciona esses momentos com o descanso e uma pequena parte considera lazer as atividades físicas e esportivas. A pesquisa mostra também que homens e mulheres têm costumes diferentes, enquanto nos finais de semana mais de 70% delas preferem os encontros sociais, 64% deles escolhem praticar esportes. Qualquer atividade física, geralmente correr, mas pedalo também, mas eu correr. Ao responderem o que gostariam de fazer no tempo livre, homens e mulheres pensam praticamente da mesma forma. Entendem que o turismo é a melhor pedida. E na região sudeste, onde o poder aquisitivo é maior, para 12,5% dos entrevistados, viajar é sinônimo de lazer. Seja viagem de fim de semana, seja viagem internacional, seja viagem nacional, viagem de estudo, mas realmente o nosso perfil de clientes realmente é viagem. Em grandes centros como São Paulo, alguns fatores interferem no lazer das pessoas. O excesso de trabalho, o tempo gasto no trânsito ou no transporte público e a falta de locais adequados são os que mais atrapalham. Seu Carlos Queiroz diz ter muita vontade de praticar esportes, brincar com os filhos, mas a rotina e a falta de opções perto da casa dele dificultam. Se tivesse perto da minha casa, à noite dava para mim fazer, né? E o trabalho também muito excessivo. Quase 15 horas de trabalho, aí não tem muito tempo de estar fazendo programação de lazer. Aí a melhor opção de lazer pode ser o ócio. De acordo com a pesquisa, mais de 36% dos entrevistados consideram o descanso como a melhor opção de lazer durante as férias. Seu lazer qual é? É ficar em casa curtindo a minha televisão. Morreu ontem em São Paulo Zé Bétio, o radialista que popularizou a música sertaneja na rádio brasileira e lançou grandes artistas do interior do país. Zé Bétio morreu na madrugada de ontem aos 92 anos, por complicações de um AVC sofrido há 2 anos. Foi sepultado hoje de manhã, numa cerimônia reservada só à família. Depois do enterro, os parentes divulgaram um comunicado sobre a morte do radialista, que se aposentou em 2009, aos 81 anos. Zé Bétio ficou famoso nas rádios Capital e Record, apresentando programas de música sertaneja. Vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem. Água na turma, joga. Joga mais. Aê! Sanfoneiro profissional, ele ajudou a lançar duplas como Milionário e José Rico e Chitãozinho e Chororó. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha. Até já. – 9 de setembro, 6 da tarde. Em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018, entre os candidatos à presidência da República. Conheça as propostas e promessas que podem afetar você e sua família e faça uma escolha consciente.
Debate 2018, 9 de setembro, 6 da tarde. Eu sempre reaproveito a água da chuva para lavar o quintal. Eu aprendi a ler o hidrômetro para detectar qualquer vazamento na empresa. Aqui a gente mantém a piscina coberta com a lona para evitar evaporar. É assim, com mais consciência, que todos os paulistas estão unidos para evitar cada gota de desperdício. Porque paulista não desperdiça tempo, nem oportunidades e muito menos água. Economize água. Sabesp. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Os indicadores das pesquisas de preferência de voto na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é o cientista social Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha. Muito obrigada, Mauro Paulino. Obrigado. Bom, as pesquisas Datafolha e Ibope mostram Lula em primeiro lugar, mesmo preso, com uma diferença grande para o segundo colocado. Isso pode ser entendido que Lula continua imbatível na transferência de votos e ainda tem poder para eleger um novo poste? Não sei dizer se imbatível, também não sei dizer se para eleger, como você diz, um novo poste, mas certamente é aquele que tem hoje maior prestígio, com um número maior de eleitores que tem o desejo de votar em Lula, e é o que tem o maior poder de transferência de votos. Ele consegue, quando a gente pergunta se votaria com certeza em um candidato apoiado por Lula, 31% dos brasileiros dizem que sim. Mas quando a gente faz o teste com Haddad ou com Jacques Wagner, isso cai pela metade, porque a transferência não é automática e depende muito do desempenho, da empatia, da forma como o Haddad... O poste, aí no caso, porque antes Jacques Wagner, quer dizer, que você está fazendo referência ao momento em que o nome de Jacques Wagner era também cogitado. Isso, que nós testamos. Aí ele caiu fora, isso, quando vocês testaram. Aí agora as coisas estão definidas. O vice é Fernando Haddad, que não é um poste. A gente fala isso, é que virou brincadeira e tal. O ex-prefeito de São Paulo já mostrou a que veio. Mas precisa, precisa se tornar conhecido. Nacionalmente. Nacionalmente, especialmente junto ao eleitorado do Lula. Hoje, Ciro e Marina são mais conhecidos do que Haddad junto ao eleitorado do Lula e, por isso, recebem mais votos quando a gente retira o nome dele da cartela. Quando a gente mostra uma cartela sem o nome dele, né? Bom, agora, nesse poder de transferência do Lula, vale para Luiz Marinho, candidato ao governo do Estado, do PT? Eu acho Ele pode dormir sossegado? E o Lula vai passar muito voto para mim? Eu acho que vale menos, porque em São Paulo há uma rejeição maior ao PT, há um antilulismo maior do que no total do Brasil. Quer dizer, não depende aí da força do Lula ou não, é São Paulo com essa característica. Sim, mas certamente ele
Ele tem também um poder de transferência, mas não é tão alto quanto esse que a gente verifica no total dos brasileiros. Agora, o interessante é que os fatos contrariam, né, algumas previsões. Eu me lembro que analistas políticos falavam aí, mais atrás, alguns meses atrás, que preso, Lula perderia progressivamente a força e se tornaria um preso, seria um preso a mais. Que ele perderia esse poder político, essa força política, pela falta de contato com a população, etc. e tal. E aí Lula está aí, em primeiro lugar, e com essa possibilidade de transferência de voto e chance de mandar um Fernando Haddad para o segundo turno. Esse erro na previsão é um erro mesmo no olhar para as muitas variáveis que compunham o cenário político, ou houve algo surpreendente que contrariou a previsão? Não é de um só, não, de vários. Lula voltou ao patamar que ele tinha no início do ano passado. Ele obtinha 37% janeiro, fevereiro de 2017. Quando ele foi preso, alguns que queriam votar nele passaram a não votar porque achavam que ele não poderia concorrer. E a partir do momento do registro, esses que tinham abandonado o Lula voltaram para ele. Então ele não... Quer dizer, configurou que ele existe na corrida eleitoral. Sim, perceberam que ao ser registrado, ele voltou a ser candidato. Quer dizer que o PT acertou nessa estratégia, né? Porque era muito questionado o PT, eu mesmo questionei muitas vezes. É bom para o PT o que vocês estão fazendo, para as candidaturas do PT, essa insistência em manter o nome de Lula candidato até o limite do prazo? Eles firmes ali, não era por lealdade, era estratégia política. Pelo menos essa primeira parte da estratégia deu certo. Lula voltou ao patamar que tinha. Não perdeu votos com a prisão, pelo contrário, se fortaleceu. Agora, é interessante, nesse seu, pelo menos, tem aí uma ressalva. Por quê? Porque agora também há pouco tempo para o lançamento da candidatura. A gente pode se lembrar que Lula com Dilma, em 2010, logo um ano antes da eleição, ele já carimbou Dilma como a mãe do PAC, e foi construindo a imagem de Dilma ao longo do tempo. Ela já chegou um pouco antes do horário eleitoral como uma candidata competitiva, e o horário eleitoral fez com que ela se fortalecesse. Com o tempo, Haddad não vai ter esse tempo. Então ele precisa se tornar conhecido, ao mesmo tempo se tornar confiável a esse eleitorado do Lula, que espera que o Lula volte e que eles tenham de novo os direitos que foram perdidos e as conquistas econômicas que havia e que associam ao Lula. Haddad precisa mostrar que é capaz de ser o substituto do Lula com competência. Tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Por outro lado, as informações circulam com muito mais rapidez agora. Mas também esse eleitorado do Lula, de baixa escolaridade, de baixa renda, residente no Nordeste, tem menos intimidade com a internet, com as redes sociais. Então é um jogo de xadrez. Tem vários enigmas nessa eleição, estamos todos acompanhando e aprendendo nessa eleição. Bom, e nesses lances desse tabuleiro, vamos falar do Bolsonaro, ainda os analistas, né? Havia uma opinião mais ou menos recorrente que Bolsonaro atingiria um teto e que ele já estaria agora, nesse momento, teria atingido esse teto dele e que depois ele entraria em declínio. E o que a gente está observando pelas pesquisas é que o homem não entrou em declínio, coisa nenhuma, e tem aí pela frente horário eleitoral onde ele tem muito pouco tempo. A pergunta é vantagem ou desvantagem o pouco tempo de Bolsonaro, considerando o perfil dele e as coisas que ele diz? Ele ganha ou perde com isso? A chance dele é declínio ou é prosseguir subindo? Outro enigma da eleição, porque pode ser vantagem, pode ser desvantagem. É claro que ele não terá tempo para se defender dos ataques que certamente ele sofrerá por ser líder. O que ocorreu com Marina em 2014, ela não teve tempo para se reconstruir depois da desconstrução que ela sofreu.
por outro lado, existe uma rejeição tão grande aos políticos hoje que o horário eleitoral gratuito, mais do que nunca, será uma invasão na casa das pessoas. As pessoas vão se irritar. A primeira reação das pessoas em relação ao horário eleitoral gratuito, especialmente o tradicional da hora do almoço e do jantar, vai ser de rejeição, de ou desligar a TV ou mudar de canal. Hoje a gente tem um desinteresse recorde pela eleição, mas é um desinteresse alimentado pela indignação. Então todos os candidatos vão ter que enfrentar isso. Mas isso se mantém até a hora H? Eu acho que o interesse vai aumentar rapidamente. É uma reação inicial, mas a desconfiança em relação aos políticos vai continuar grande. É o que justifica essa taxa de brancos e nulos que a gente tem hoje, de 100 candidatos, né? Brancos e nulos mais indecisos. Então Bolsonaro, ao não aparecer, se poupa dessa rejeição. Os eleitores do Bolsonaro são muito fiéis, quase literalmente fiéis. Então a desconstrução de Bolsonaro vai ser difícil. E tem um detalhe, quando o Lula cresce, o seu oposto também se alimenta desse crescimento. Curioso, né? Porque os anti-Lula, que são cerca de 35% do eleitorado, começam a buscar quem poderá derrotar Lula ou o seu substituto. E o primeiro colocado hoje é Bolsonaro. Então, nessa última pesquisa, ele subiu 3 pontos na espontânea. Bom, nós estamos aí com aquela polarização, petismo e antipetismo. Estamos. É essa polarização, né? Sim. Que está se revelando. Temos aí cerca de 1/3 do eleitorado pró-Lula, que gosta muito do Lula, gostaria de votar nele. Outro terço do eleitorado que é anti-Lula, rejeita, não vota de jeito nenhum. E o restante são eleitores que estão buscando ainda uma posição, um candidato. Muito obrigada. Uma boa noite, Mauro Paulino. Boa noite, obrigado. Gamberini. Em carta ao governo americano, a Coreia do Norte afirmou que as conversas entre os dois países estão novamente em risco e podem naufragar. Segundo a imprensa americana, a carta foi entregue ao secretário de Estado Mike Pompeo quando visitou o país. A Coreia do Norte afirma que os americanos ainda não estão prontos para atender suas expectativas para um acordo de paz, que foi acertado por Trump e Kim Jong-un na reunião em junho. A carta, considerada agressiva pelos americanos, não foi divulgada, mas teria motivado o cancelamento da viagem do secretário de Estado a Pyongyang, programada para a semana passada. O secretário de Defesa, Jim Mattis, afirmou que enquanto as negociações estão paradas, os Estados Unidos têm planos de manter os exercícios militares com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte considera essas manobras militares uma provocação. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, Maria Lídia entrevista o candidato ao Senado pelo PSL, Major Olímpio, em Hora do Voto.